Professora Ana Paula, um prazer. Boa tarde. Hoje, gostaria de agradecer em nome da secretária Heloísa Guiara aí pela participação no nosso Capacite Mulher de 2023. Aproveitar e agradecer a equipe presente também, Soraya, Patrícia, Arthur, pelo CEDIM. Enfim, acho que sem vocês também essa aula não seria possível. Acho que é importante esse reconhecimento. Gostaria de cumprimentar a todas e todos os presentes. Estamos dando início aqui à nossa... Essa já é a 7ª aula, Soraya, é isso? Nossa 6ª aula do Capacite Mulher. Hoje estamos contando com a participação da professora Ana Paula Tatagiba, que é assistente social, pedagoga, mestre em política social pela Universidade Federal Fluminense, doutora em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora da nossa queridíssima Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela vem desenvolvendo pesquisas vinculadas às temáticas de educação infantil, infância, educação, gênero, violência de gênero, masculinidade e sociais. Professora Ana Paula, é um prazer tê-la conosco, né, como eu já disse, enfim, nossa gratidão aí à sua participação. Tenho certeza que essa aula, né, vai ser uma aula super frutífera, né, para todos os professores, gestoras presentes, técnicas, né, das unidades especializadas de atendimento à mulher, né, eu acho que é o nosso público prioritário, não é isso, Soraya? Participando aqui hoje. A gente tem aqui no chat, professora, algumas pessoas já que se identificaram, a gente tem aqui os municípios, né, que a gente já consegue dizer, a gente está com Saquarema, a gente tem Seropédica, a gente tem Itatiaia, Araruama, São Sebastião do Alto, Rio Bonito, Itaguaí. Temos representantes aqui da Patrulha Maria da Penha, do município de Resende, Três Rios, do município do Rio de Janeiro, Guapimirim, Iguaba Grande, Natividade. Se eu deixei algum município de fora e quiserem reforçar aqui no chat, eu agradeço. Mas eu acho que é isso. Passo a palavra, então, para a Soraya. Não sei se a Soraya gostaria de falar algumas palavras antes da professora iniciar a aula, mas é isso. Agradeço muito a presença de todos e uma boa aula, uma excelente aula para todas e todos aqui presentes. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Aline, por sua saudação, pelo seu apoio a esse programa que se destina muito especialmente para as equipes multiprofissionais que atuam nos CIAN, e também em toda a rede de proteção à mulher no Estado do Rio de Janeiro. Só uma informação, já dissemos que a aula está sendo gravada, e que, após a apresentação da professora, vai haver aquele espaço tão importante de trocas, de encaminhamento de questões, experiências, para que a professora possa, então, dialogar mais diretamente. No mais, é isso, Aline. Professora, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, né? E antes de nomear assim, as pessoas que fazem sempre contato com a gente, possibilitam esse trabalho, quero me desculpar por esse atraso, eu estava vindo de uma outra atividade, e eu espero que essa tarde também seja de muita troca entre nós. Agradeço a Secretaria de Estado da Mulher, em especial a secretária Heloísa Guiar, a Aline Inglês, que é um prazer conhecê-la, não sei se a gente se viu em outra oportunidade, mas são tantos rostinhos, né? Que é superintendente de articulação institucional e políticas transversais, e a Soraya Cavalcante, que é uma querida, no sentido de que a gente tem trocas muito importantes sobre as políticas, né, de gênero, em especial dedicadas às mulheres do nosso Estado, que é assessora técnica do Núcleo de Aconselhamento e Capacitação Técnica. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, né? Não só por sermos co-irmãs, né? Como Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu fico muito feliz quando esses convites são feitos.
É algo candente, né, nas universidades, essa troca com as pessoas que estão efetivamente no cotidiano fazendo as políticas. Então, agradeço muito, porque é uma oportunidade extremamente valiosa. Eu preparei um slide porque, se a gente um dia pudesse conhecer pessoalmente, vocês vão ver que, como eu tenho 52 anos, eu gosto de coisas mais presenciais. A minha filha tem 16, prefere mais as virtuais, não liga muito. Então, eu preparei um slide, porque eu sou da geração Hamilton, né? Então, eu acho que a materialidade ajuda a gente a acompanhar a discussão. O Soraya me falou que a gente tem um técnico que vai botar o slide, não é isso? Pode colocar, então, por favor. O tema que a gente trouxe dessa vez, que é a minha terceira participação no Capacite, é lutas históricas, investimentos atuais, uma pauta de interesse das mulheres no século XXI. Então, vou esperar. Está entrando, Soraya, você sabe? Sim, é a Tu. Pode falar diretamente. Muito obrigada, Tu. Muito obrigada. Então, esse trabalho, né, ele é fruto de um conjunto de pesquisas que a gente vem realizando desde 2006, quando eu começo a discutir gênero e masculinidade. Pode passar, Tu, obrigada. Tem o meu e-mail, depois eu reitero também. A minha primeira participação no Capacite, eu gostaria de lembrar os 2 momentos anteriores, porque esse terceiro é uma culminância para mim, né? Então, no primeiro, a gente falou sobre a construção social da masculinidade, percebendo quanto essa construção é histórica, não existe uma masculinidade dada naturalmente, né? Por nenhuma divindade ou por nenhum ente superior. A gente viu, né, nesse primeiro encontro que a gente teve o ano passado, o quanto cada sociedade estabelece padrões, né, inicialmente a partir de um corpo que tem um sexo, um corpo sexuado, e a gente pensou sobre as repercussões nas vivências de gênero. O objetivo geral, naquele momento, foi que a gente conhecesse os processos constitutivos da masculinidade na modernidade. Então, a gente já coloca aí no século XVIII um ponto, né, importante de clivagem para a gente ter diferentes aspectos que a gente hoje até pensa equivocadamente que sempre foram assim. Não, eles não sempre foram assim, né? O século XVIII ele conforma um conjunto de características para homens e mulheres, né? E a gente foi percebendo nesse nosso primeiro encontro como é que esses processos constitutivos iam sendo mantidos até os dias atuais. E nesse processo de conhecimento sobre os elementos que a modernidade conformou para a masculinidade, nós tivemos a oportunidade, naquela época, de refletir como é que essas características, né, que conformam a chamada masculinidade hegemônica, a partir dos estudos da Howell Connell, vão repercutir nas nossas vivências do que é ser homem, do que é ser mulher, bem como sobre o desenvolvimento dos comportamentos violentos. Então, a gente partiu de uma reflexão bem geral e culminou na abordagem sobre elementos relativos à violência. Na segunda vez que a gente participou do Capacite, nós falamos sobre os desafios históricos das políticas públicas para as mulheres, revendo trajetórias de luta, né, das mulheres e do movimento feminista. Naquela ocasião, nosso objetivo foi reconhecer os importantes momentos de luta das mulheres e do movimento feminista em diferentes âmbitos, e em que medida essas lutas foram conferindo, né, que nós assumíssemos uma condição de cidadania de primeira ordem, né, não mais subalternizada. Essa foi a nossa luta ao longo da história. E hoje, qual é a nossa intenção com esse tema? Lutas históricas e investimentos atuais. A nossa reflexão, né, nesses 60 minutos, vão ser em torno de temáticas que estão muito próximas das novas gerações, porque o movimento feminista e a luta de mulheres que se conforma atualmente, ela tem essa característica muito preciosa, que é contar com a adesão hoje das mais novas gerações. A gente vê que a geração que nasceu de 2000 para cá é muito articulada, né, e usa as redes sociais. A gente vai ver que nesse trabalho eu tematizei muito isso, como é que esse espaço virtual que veio para ficar e
marca um avanço tecnológico importante, um avanço tecnológico inicial, embora a gente fique, né, ainda muito maravilhado com as possibilidades. A gente tem, por exemplo, aí a inteligência artificial para mostrar para a gente que os avanços tecnológicos estão em seu degrau ainda primeiro. Muita coisa ainda está por vir futuramente, né? Então, o nosso objetivo hoje é de mencionar algumas características dos diferentes momentos da luta feminista, identificando alguns alicerces das reivindicações contemporâneas. É um objetivo né, de grande monta, então a gente vai caminhar no sentido de balizar em termos da relação das mulheres com o seu corpo, e aí falar um pouquinho sobre assédio e relacionamentos abusivos, e na relação das mulheres com o outro, trazendo a questão da masculinidade tóxica, né? Essa geração que está empreendendo lutas avançou na ideia de masculinidade hegemônica e vem destacando a toxicidade de determinados padrões relativos ao ser homem, né? E isso a gente vai fazer, pode passar o próximo slide, pensando primeiramente o quanto as mulheres não têm um único perfil, né? Há um conjunto de características humanas que marcam a nossa diversidade e essa humanidade que nos une. Então, reconhecer a nossa diversidade não é para fragmentar a luta, nem fazer com que cada uma de nós se veja num nicho específico dessa trincheira, né? Mas observar a nossa diversidade no sentido de que a própria humanidade é diversa. Ser humano implica ser diverso, né? Então, quando a gente traz essa perspectiva, é para colocar por terra algumas cisões que, historicamente, né, marcaram as lutas feministas no sentido de desconsiderar marcadores da diferença importantes, como classe, raça, etnia, geração. Tá? Corpo, né, a partir do assédio, dos relacionamentos abusivos, a gente vê o quanto, nas lutas atuais, se tematiza respeito, consentimento e limite, principalmente no acesso ao corpo feminino, e a questão da masculinidade tóxica. Tá? Pode passar, Arthur, obrigada. Então, a gente começa a pensar sobre essa humanidade que nos une, essa diversidade de humanidade que nos une, a partir da Bell Hooks. Bell Hooks é desencarnada há pouco tempo, né? É uma autora de referência no feminismo negro, e ela vai lembrar para a gente que um preceito central do pensamento feminista moderno tem sido a afirmação de que todas as mulheres são oprimidas, né? Mas, veja, era uma necessidade, naquele tempo, de, em bloco, as mulheres marcarem a opressão sofrida a partir dos homens, a partir da leitura do patriarcado. Né? O patriarcado é um sistema ainda vigente, ele conformou a história da humanidade, e as mulheres vêm aí, ao longo dos séculos, né? Não só a partir da primeira onda, que é marcada pela luta pelo voto, bem anterior a isso, né? Século XVII, você tem mulheres lutando no Brasil, ao longo da colonização também, pensando na experiência nacional, mas era necessário um discurso que unificasse, né, em torno da questão do sexo, né? Nós somos mulheres, a gente se identifica como mulher, e nós vamos lutar contra a opressão. No século XXI, a Bell Hooks já vem trazer uma nuance a isso, expandindo um pouco esse pensamento, trazendo uma crítica. Então, ela ressalta, até hoje, né, considerando o pensamento feminista que se instaura com a modernidade, a gente partiu dessa afirmação: todas as mulheres são oprimidas. E é em torno dessa opressão que as mulheres em bloco vão lutar, vão reivindicar, vão fazer, né, diferentes momentos de reivindicação. E ela prossegue dizendo: essa afirmação sugere que as mulheres partilham a mesma sina. Qual seria essa sina comum? Ser oprimida de diferentes formas por um sistema patriarcal que coloca os homens numa posição de ascendência e superioridade. Né? Nós vimos na primeira aula, né, falo aula, mas no primeiro diálogo que a gente teve, quando eu vim aqui a primeira vez, o quanto um dos pilares da moderna masculinidade é a complementariedade existente entre
papéis sociais que se esperavam de homens e de mulheres. Eu não vou repetir tudo, mas tem essa complementariedade. E um dos elementos também era a misoginia, né? A misoginia no sentido de, se há uma complementariedade, não é uma complementariedade entre homem e mulher no mesmo patamar, quando a gente fala em perspectivas sociais, acesso às diferentes áreas, acesso às diferentes vivências, nem aos mesmos espaços, porque nessa complementariedade, o espaço e o âmbito do privado foi relegado às mulheres, e o âmbito da rua, do público, foi relegado aos homens, e aí espaço público e privado, com as suas atividades que lhes são inerentes, destacando um e outro para determinados fazeres sociais, né? E aí eu já abro um parêntese, porque não é um tema que eu trouxe hoje, mas é uma agenda importante, né, para a gente pensar a questão dos cuidados. Hoje há muitos países já debatendo orçamentos sensíveis ao gênero, né? Como é que você considera esse conjunto de atividades que são trabalho desenvolvidos nos marcos do lar no produto interno bruto de um país, por exemplo, né? Há um cálculo, né, econômico, né? Há fatores econômicos implicados no trabalho que majoritariamente as mulheres desenvolvem no espaço privado, né? Então, essas atividades que foram sendo colocadas como naturalmente femininas, hoje a gente não tem mais essa leitura. E quando a gente diz a gente, não é falando só como pesquisadora ou destacando uma ação do movimento feminista. Somos nós, governos, né? Nós, Estados-nação, preocupados em desenvolver equidade de gênero, porque esse conjunto de atividades que as mulheres fazem no âmbito privado garante a reprodução da classe trabalhadora. As pessoas que trabalham no espaço público, que é um espaço, no passado, né, de referência mais para os homens, tanto é que as mulheres tiveram que lutar para sair para estudar, tiveram que lutar para sair para trabalhar. A legislação comprova que, no início do século, para uma menina entrar na escola normal, ela precisava da autorização paterna. Mulheres, né, antes de várias modificações nas leis trabalhistas, tinham que ter um aval do marido para trabalhar, isso era escrito, né? Então, a gente percebe que esses fazeres desenvolvidos no espaço privado, eles conformam um conjunto muito primordial para a reprodução da classe trabalhadora, porque a gente precisa comer, a gente precisa de uma casa asseada, a gente precisa de roupa lavada, as gerações precisam ser educadas, um conjunto de atividades por baixo, essas que eu lembro, né, e que são desenvolvidas na esfera da casa, né? Inclusive, é na esfera da casa em que as desigualdades de gênero se mostram mais resistentes a mudanças, né? Tanto é que, num dos trabalhos que a gente trouxe, a gente destacou uma pesquisa feita pela professora Clara Araújo, aqui também da UERJ, trabalha no IFCH, aqui no 9º andar, e ela e a equipe dela fizeram um survey com cerca de 3.000 pessoas e fizeram a seguinte pergunta: qual é o melhor lugar, né, para você educar uma criança? Qual o melhor lugar que uma criança pode ficar para receber os cuidados? E tinham várias opções no questionário. As pessoas ignoraram, né, a educação infantil, ignoraram creche, ignoraram pré-escola, e a primeira resposta, majoritariamente, com a mãe, né? Então, a gente percebe o quanto que trazer os homens para as atividades da esfera do privado é um desafio dos mais difíceis hoje, né? A gente percebe, né, e a gente vai ver hoje o quanto isso hoje tem uma movimentação, ainda muito pensando que os homens que se envolvem com essas atividades próprias do espaço privado estão ajudando, né? E aí vocês já devem ter ouvido em outros espaços que ele é um ajudante, é que tem alguém de referência. Eu tinha um amigo que dizia assim: eu faço desde que a minha esposa esteja doente, né? Então, assim, precisa aí a gente caminhar muito, né,
nesse debate sobre gênero. E por isso eu comecei falando quão precioso é esse espaço, né, que a Secretaria de Estado da Mulher favorece, né, para a formação, para o diálogo, para as trocas, um diálogo que é pontual, né, mas que tem a intenção de inspirar as pessoas para que elas busquem outras leituras, outras discussões, né? Então, voltando aqui a Bell Hooks, como vocês viram, inspira muito, né, e deixa a gente apaixonada, ela vai dizer que essa afirmação de que todas as mulheres são oprimidas sugere que as mulheres partilham a mesma sina, que é a opressão, e que fatores como classe, raça, religião, preferência sexual e etc., entre outras, como geração, não criam uma diversidade de experiências que determina até que ponto o sexismo será uma força opressiva na vida de cada mulher. Então, dependendo se você pertence à classe hegemônica ou à classe trabalhadora, você vai ter um conjunto de experiências extremamente diferenciada. Se você se reconhece como branca ou se você é uma mulher negra, as suas vivências e as suas dificuldades vão ser exponencialmente maiores. Não trouxe dados do censo de 2022, mas o IBGE deixa fartamente disponível no site os indicadores sociais. E a gente sabe que, conforme a Eliette Saviotti destaca, existem várias gramáticas para hierarquizar oportunidades e dificuldades. E as mulheres negras da classe trabalhadora são as que precisam de maior suporte das políticas públicas, porque são aquelas que apresentam os menores índices de recebimento salarial, as maiores dificuldades para permanecer na escola e as maiores dificuldades para permanecerem e acessarem o mercado de trabalho. Tá? E quando a Eliette Saviotti fala de diferentes gramáticas que conformam as oportunidades e as dificuldades no campo do gênero, ela está falando a mesma coisa que a Bell Hooks traz nessa citação. Quer dizer para a gente que, embora nós nos identifiquemos como mulheres e vivamos diferentes aspectos do sistema patriarcal que nos criam em peças de diferentes ordens e bastante profundos, essa opressão não se coloca de forma igual para todas as mulheres. A gente tem que dizer quem são essas mulheres e conhecer na nossa cidade, do público que chega na nossa instituição, quais são as características que a gente atende, né? Então, quando, por exemplo, atrizes que têm grandes repercussões, pessoas do meio artístico vivem situações de violência, eu vou lembrar um que me chega agora, por exemplo, Luísa Brunet. Qual é o aporte que Luísa Brunet tem para dar visibilidade, né, à violência que ela sofreu? Qual é o aporte que Elisa Samúdio teve para denunciar que estava sofrendo violência no curso da sua gravidez, né? E lembro do caso de Elisa Samúdio, que a gente vai falar do quanto as redes sociais, as redes virtuais, são importantes como no nosso movimento de luta, né? E a Bell Hooks prossegue dizendo que o sexismo, como sistema de dominação, ele é institucionalizado. Então, ele vai aparecer no CREAS, no CRAS, nas escolas, nos hospitais, mas nunca determinou de forma absoluta o destino de todas as mulheres. E ela diz que não determina de forma absoluta porque tem esses diferentes marcadores que nós precisamos relacionar. Então, a partir dessa citação, dessa reflexão da Bell Hooks, já fica um convite. O nosso desafio atual hoje é estudar sobre interseccionalidade. Interseccionalidade é um conceito cunhado pela Kimberly Graskal, em 1989. Várias pessoas hoje falam, eu faço estudo interseccional, eu leio a partir da interseccionalidade, mas não cita a Kimberly, né? Então, a mesma coisa acontece com relações de poder. O autor que tem essa expressão de forma fundante no seu pensamento, que cunha essa ideia, é o Michel Foucault. E hoje, várias alunas nossas aqui de serviço social, várias colegas professoras repetem, né? Isso se tratam de relações de poder, mas não cita fontes,
não se apropria do estudo do que significa. E hoje a gente vai lembrar um pouquinho disso. Então, o desafio hoje é estudar interseccionalidade, que de uma forma muito resumida, né, porque tem vários estudos que daí despontaram, a consideração de que, além do gênero, né, e da sexualidade, você deva considerar classe, raça, religião, geração, quando você se aproxima para compreender uma experiência de uma mulher que você atende, né, e da mulher que nós somos também, né, porque esses são importantes diferentes marcadores, né, distintos marcadores da diferença. Pode passar, Arthur. E a Bell Hooks, ela prossegue dizendo, né, fazendo um destaque sobre classe. Por quê, gente? A gente vive numa sociedade capitalista. Então, a classe é um construto que é fundante, né? Porque todos nós, né, majoritariamente, vendemos a nossa força de trabalho. Então, a gente não está falando de um país que viveu o socialismo real como a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A gente até sabe, pelo que a mídia noticia, que o fato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas terem vivido socialismo real, né, que acaba com a perestroika, isso não fez com que eles avançassem muito no entendimento desses marcadores aos quais eu fiz referência. Tanto é que teve jogos lá recentemente, e as pessoas que são homossexuais, que têm vivências diferentes da heteronormativa, tiveram muitas dificuldades de circular, né? Cuidado para beijar na boca, cuidado para expressar afeto, porque poderia, inclusive, ser preso, ter várias sanções. Em relação à sexualidade, o fato daquela parte, né, do continente asiático ter vivido o socialismo real não fez com que eles avançassem em termos de discussão dos direitos humanos, pensando nos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a Bell Hooks ela vai destacar a classe, porque é um marcador né, importantíssimo quando você está numa sociedade capitalista. E ela vai dizer, classe é um texto de 2015 que está na referência bibliográfica. Classe envolve o comportamento que adotamos, nossos pressupostos básicos sobre a vida. Nossa experiência, que é determinada por nossa classe, valida esses pressupostos. A forma como somos ensinados a nos comportar, o que esperamos de nós mesmos e dos outros, nosso conceito de futuro, como nós entendemos os problemas e vamos resolvê-los, como a gente se sente, como pensamos, como agimos. São esses padrões de comportamento que as mulheres de classe média resistem e resistiram a reconhecer. São esses padrões de comportamento que devem ser reconhecidos, compreendidos e alterados. Por esse destaque que a Bell Hooks faz, que no nosso segundo estudo, né, da última vez que eu estive aqui, a gente destacou a luta das mulheres negras, né? Então, quando você traz a reflexão sobre classe, você sabe que, dependendo de como a pessoa está colocada no sistema produtivo, ela vai ter diferentes expectativas. Então, recentemente, eu estava conversando com algumas colegas da minha filha, e todas elas conversando só sobre o vestibular, né? Elas têm 16 anos, estão no segundo ano de ensino médio, todas estão pensando em fazer Enem, fazer o vestibular, porque dentro do pensamento delas é inconcebível parar de estudar no ensino fundamental. E eu tenho levado muito essa reflexão para as jovens que eu conheço, de que essa é a vida delas. Há um conjunto de meninas de 16 anos que já entram no mercado de trabalho muito cedo, né? Entram como aprendizes e que, muitas vezes, nós nas escolas, eu sou professora de ensino fundamental, trabalhei na Escola Estefânia de Carvalho, na rede de São Gonçalo, no CIEP Graciliano Ramos, aqui no Rio, a gente tem estudantes de 13, 14 anos repetindo o quarto ano, repetindo o quinto ano, e que nem sempre conseguem chegar e, muitas vezes, nem finalizar o ensino fundamental. Então, esse exemplo que eu estou dando, e eu destaco o conceito de futuro, é porque é dos exemplos mais claros que a gente tem, principalmente quando a gente vai destacar a infância e juventude, que é um público que deve ser privilegiado nas nossas políticas. A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente,
que garante a condição de sujeito de direitos, né? E aí o marcador geração comparece para lembrar o valor, né, de crianças, né, e jovens até 21 anos. Então, quando a Bell Hooks vem destacar a classe, é porque as nossas prerrogativas são muito diferentes, dependendo de em que lugar, né, da estrutura social a gente está colocado. E ela vem fazendo uma crítica ao chamado feminismo mainstream, né, o feminismo que a gente geralmente ouve falar antes, né, da mobilização e do espaço que as mulheres negras reivindicaram e conseguiram alcançar. Ela vem dizer que as mulheres brancas que dominam o discurso feministas, as quais, na maior parte, fazem e formulam a teoria feminista, têm pouco ou nenhuma compreensão da supremacia branca como estratégia, do impacto psicológico da classe e de sua condição política dentro de um Estado que é racista, sexista e capitalista, né? Então, esses destaques que eu trouxe é só para mostrar também o quanto essa luta é densa e profunda. No âmbito do próprio movimento feminista, ela teve que ser feita para que a gente pudesse reconhecer que nós não temos um perfil feminino, um perfil de mulher, né? E que essa diversidade que o feminismo negro veio destacar, ela não tem nada de alienígena, excepcional, já que o que nos marca como humanidade é a nossa diversidade. Tá? Pode ir, Arthur, obrigada. Então, além desse reconhecimento da nossa diversidade, que marca a nossa humanidade, eu queria destacar a questão do corpo, né, como um investimento atual. E hoje, né, eu vou dialogar com uma dissertação que foi apresentada ao Programa de Ciências Sociais da PUC do Rio, pela Yasmin Mendonça. A Yasmin desenvolveu um trabalho sobre assédio, o trabalho dela vai ficar nas referências bibliográficas, e o trabalho de assédio que a Yasmin Mendonça desenvolveu permite a gente pensar o quanto um dos investimentos atuais da luta das mulheres hoje é debater respeito, consentimento e limites, né? Então, Mendonça lembra para a gente que o assédio, nas suas múltiplas manifestações, é um tipo de violência que vai produzir impactos devastadores sobre a vida das mulheres. E ela destacou 3 formatos: o abuso sexual, a incitação à violência e a invasão de privacidade. Então, começando pela invasão de privacidade, alguns de vocês devem conhecer, já devem, né, ter acessado, mas um dos perfis atuais, né, de aproximação entre as pessoas para estabelecer relações de afeto são os aplicativos, né? A gente tem Tinder, Badoo, sei lá, tem vários. Eu estou citando aqui, não estou nem ganhando um percentual. Time, enfim, tem vários. E muitas vezes, quando você se aproxima nesses aplicativos, a primeira pessoa que a primeira coisa que o outro te pede é se você pode dar o seu WhatsApp, onde você trabalha, se você mora sozinha, né? E, apesar de você ir driblando para tentar ter, né, uma aproximação, experimentar para ver se vale a pena conhecer, se a pessoa vale a pena o diálogo, muitas vezes você vai avaliando que não. E aí você se despede e sai da conversa. Pois bem, há diferentes relatos nas redes de que muitas vezes o homem passa a perseguir a mulher. Ele procura ela no Google, ele acha um dado. Então, por exemplo, né, Ana Paula Tatagiba, se você botar o meu nome no Google, você descobre até o número da minha sala. Tem o meu CPF, porque o Tribunal de Contas colocou. E aí, a partir desses dados, dessa pesquisa, houve um caso concreto, né, de uma moça que foi perseguida e teve que sair do estado do Rio de Janeiro, porque, embora ela tivesse mandado judicial, o homem a perseguia de diferentes formas, né, virtualmente, ao ponto de passá-la a xingá-la, a mandar foto das filhas, dizendo que sabia onde a filha estudava e trabalhava. Então, tem uma invasão de privacidade, embora muitas vezes você nem conheça presencialmente a pessoa. Tá? E a invasão de privacidade, quando é de pessoa que, né, você
convive no trabalho, no seu local de moradia, ela é mais possível ainda, caracterizada como assédio. A incitação à violência, por exemplo, a gente viu recentemente, né, no canal do YouTube do Casimiro, quando as nossas jogadoras da seleção de futebol feminina fizeram a primeira partida, né? O Casimiro tirou, né, o chat do ar, porque uma série de mensagens ofensivas incitavam a violência, né, publicamente, para um conjunto de mulheres cuja o nome e a profissão tem bastante visibilidade, né? E o abuso sexual, que né, juntamente com o estupro, né, o ápice, né, desse assédio. A Yasmin Mendonça lembra, né, o quanto isso implica privação de direitos fundamentais, como o direito à liberdade, né, o direito à convivência social e comunitária, e como deforma o autorrespeito, né? Deforma o autorrespeito porque a gente vai perceber que uma das formas de assédio implica a inferiorização e a objetificação da mulher. Então, a visão que você tem sobre você mesmo, o seu autorretrato, a sua autoidentidade, ela é seriamente afetada nos casos de assédio. Tá? E a Yasmin destaca um exemplo, que são as condutas impróprias no ambiente de trabalho, né? Ela destaca o assédio sexual, que vai atingir a mulher do ponto de vista econômico, porque muitas vezes ela pensa até em se demitir para escapar do assediador, e que vai coagi-la para que se concretize uma interação sexual que ela não quer. E, via de regra, né, depois eu gostaria até de ouvi-las, as condutas impróprias no ambiente de trabalho, dependendo, né, da empresa, dependendo da instituição pública na qual a gente trabalha, são as mais difíceis de manejar, né, porque tem aspectos políticos envolvidos, existe, né, como o Daniel Elzerleng fala, a casa dos homens. O Daniel Elzerleng, ele destaca que os homens eles são socializados, entre muitas maneiras, também pelos próprios homens, né? Então, quando uma mulher relata uma conduta imprópria no ambiente de trabalho, primeiro parece agir o espírito de corpo, né? Um conjunto de homens, por vezes, se unem para desqualificar a sua fala, né? Reproduzindo a misoginia que a gente vê em muitos espaços sociais. Arthur, próximo, por favor. Então, e aí Yasmin Mendonça vai citar assim, Tia Bauman para lembrar a gente o quanto o assédio é uma das formas de manifestação da dominação masculina e que atua como um mecanismo para a subalternização das mulheres, condicionando-as a uma situação de cidadãs de segunda classe. Em resumo, quando esse tipo de interação acontece, os assediadores estariam mandando uma mensagem de que as mulheres não deveriam estar naquele lugar, né? É uma forma de intimidação para colocá-la naquele lugar que, na cabeça de alguém preconceituoso, misógino, é o lugar da mulher. Geralmente em casa, lavando louça, né? É o famoso você está dirigindo, alguém fala assim, vai pilotar um fogão, né? Aí não é nem mandando mensagem, é dizendo diretamente qual é o lugar que aquele homem acha que você deve ocupar. Lembro de novo, né, as mensagens referentes ao futebol feminino, que pulularam não só no YouTube, mas em várias redes sociais. E ontem, em um dos perfis que eu vou destacar aqui, eu vi uma publicação que chega a ser estarrecedora. Parece que num período da tarde, é uma rua pequena, e tem uma mulher voltando do trabalho. Ela está de sandália baixa, calça jeans, blusa fechada até aqui, manga até aqui, uma bolsa, e um homem se masturbando com um pênis ereto a persegue na rua. E aí ela ignora, ela vai andando e ele atrás dela, né? Falando todos os impropérios que a gente pode imaginar e se masturbando. Você vê ele manuseando o membro. Até que passa um motoqueiro e repara. O motoqueiro faz a volta, vai lá e chama a atenção dele e começa a fazer algo que a gente não gosta, né, e que é errado, né, e que era passível de levar os dois para a delegacia, que é
agredir e tirar ele do lugar. A mulher, ela se comporta como qualquer uma de nós se comportaria. Eu vou mirar o meu destino e vou seguir em frente, né? Devia estar ali mentalizando todas as coisas que ela acham boas para chegar logo no destino dela e sozinha na rua, né? Então, é só a partir da ação de um homem que esse homem que estava se masturbando, indo atrás dela, ele desiste, porque ele sai, aí juntam outros homens. Então, assim, é um acordo entre os homens ali e né, tomou a iniciativa de avaliar o quanto aquilo era desumanizador e incabível, né? De tão violento que era com a moça. Então, a Yasmin Mendonça vai destacar que não há uma definição específica para dar conta de todas as nuances do assédio. Eu destaquei algumas aqui por questões didáticas, mas são muitas as nuances, né? Uma dificuldade é que a sua compreensão vai depender da análise das circunstâncias nos quais o mesmo ocorre. Assim, pessoas diferentes podem observar tais interações de forma diversa. Mas tudo aquilo que nos constrange, a gente precisa dizer, a gente precisa sinalizar. E quando a gente está em cargo de chefia, se alguém sinaliza um constrangimento, se a mulher sinaliza um constrangimento, a primeira reação é de oferecer credibilidade e conduzir, né? Da melhor forma possível o caso, né? Porque a gente tem também, né, como uma das expressões do assédio, a forma de desacreditar a palavra da pessoa que está sendo assediada, né? Pode passar, Arthur. E aqui, como a gente está falando de investimentos atuais, a gente está fazendo, né, um investimento no estudo de hoje para trazer o quanto a internet, as redes sociais são importantes na divulgação de todo esse conhecimento. Então, tem uma primeira imagem que diz para a gente: assédio não pode ter lugar no busão, no Uber, no táxi, no metrô. Meu corpo não é público, né? Lembrando a questão do limite que essa geração de mulheres e o movimento feminista tem pautado. A imagem de baixo fala de expressões, né, que nos chegam de forma extremamente dolorosa, que é o fio-fio, né, aquele se eu te pego, né, gostosa, ou lá em casa, né, fazendo uma série de referências de cunho sexual e majoritariamente fora de contexto. E tem o último cartaz do OAB que vai dizer para a gente, né, depois do não, fere o teu direito. O que é considerado assédio? Qualquer atitude invasiva ou desrespeitosa, especialmente de caráter sexual, mas não só. Aí vem exemplos. Passar a mão na mulher sem expressa autorização. O seu corpo é o limite, né? Eu, particularmente, não gosto que as pessoas falem me tocando, mexendo no meu cabelo, né? Então, há limites que a gente tem socialmente reconhecidos para que você extrapole, né? Pessoas com muita intimidade se tocam, e intimidade a gente oferece e a gente retira, né? Então, na interação social, a gente tem que perceber, né, o que nos é dado a fazer e o que não é. Beijo forçado, puxão pela cintura, pelo braço ou cabelo, cantadas inapropriadas, chegar abraçando à força, xingamento ou agressões quando o homem não aceita, levaram fora. A OAB lembra que importunação sexual é crime e oferece o 180 se você presenciou ou for vítima de assédio. A hashtag mexeu com uma, mexeu com todas, ela ganhou notoriedade quando as atrizes da Globo, a partir da fala de uma camareira, denunciaram um dos atores globais. Pode passar, Arthur. O segundo item relacionado ao corpo são os relacionamentos abusivos. E aí, quando a gente fala do corpo, né, chamando a atenção para que o relacionamento abusivo, ele impacta você, ele te chega, né, e aí nós estamos no mundo, né, ganhamos concretude no mundo através do nosso corpo, considerando como corpo, inclusive, os aspectos psicológicos, né? Então, relacionamentos abusivos vão se referir à relação de poder do abusador contra a mulher abusada, que é tida como objeto. E são relacionamentos que podem se estabelecer com extrema sutileza, tá?
E deixa eu fazer um parênteses, porque assim que eu entrei na sala, eu vi que há homens também, né, acompanhando o nosso estudo, que é maravilhoso. Destaco assim, sempre o quanto a luta por equidade de gênero precisa com que homens e mulheres se engajem. Tem uma literatura aqui que a gente vai citar daqui a pouco, que eu tive a oportunidade de estudar com um assistente social recém-graduado, que foi me orientando na graduação, que é o Guilherme Ferreira Maia. E o Guilherme sempre quis discutir violência contra a mulher, desde que ele chegou no estágio. E quando ele foi meu bolsista de extensão, e quando a gente chegou para escrever o trabalho de conclusão de curso, ele começou discutindo violência e trouxe a questão das masculinidades negras a partir de um estágio que ele fez na Fundação Gol de Letra, né, que faz um trabalho com as famílias sobre violência também. Então, eu só estou usando, né, a relação do abusador contra a mulher abusada em todo o slide, né, sempre a referência ao abusador no masculino, né, e na pessoa vitimada como a mulher abusada, porque nesse estudo, né, no qual me baseei, 98% dos casos pesquisados relatavam abusos perpetrados por homens, 2% de abuso perpetrados por mulheres, tá? Então, o trabalho que a gente faz não é para dizer que mulheres, né, nunca, né, vivem a situação de também perpetrarem abuso, né? Mulheres também podem ser abusadoras, mulheres também podem ser assediadoras. Só que, né, majoritariamente, né, 100% dos estudos, pesquisas nas áreas de ciências sociais e humanas, quando vão em diferentes locos, né, fazer entrevista, aplicar um formulário, quando a gente vai ver os dados, a violência, ela tem, em mais de 98% dos casos, o homem na posição de perpetrador. Tá? E isso a gente vai entendendo, né, com o acúmulo de estudos que a gente faz. Né? Então, discutir gênero é uma ação que ela é muito qualificada com 60 minutos de estudo, como a gente está fazendo hoje. Mas não podem ser 60 minutos de estudo isolado, né? Então, eu volto a parabenizar a Secretaria de Estado da Mulher por estar, ao longo, né, do tempo, trazendo diferentes modos de pensar a violência. Como eu falei, é a minha terceira vez aqui, né? E quem pôde, de alguma forma, acompanhar o primeiro e o segundo estudo, já tem um arcabouço mínimo para entender o quanto esse trabalho de hoje ele vai completar, né, assuntos que a gente já teve oportunidade de destacar. A gente consegue isoladamente acompanhar? Consegue. Mas se a gente vem acompanhando as formações que a Secretaria de Estado da Mulher vem oferecendo, você tem mais condições, né, de fazer uma análise mais rica, mais crítica, né, e trazer mais elementos para a sua experiência de estudo, né, porque esse trabalho de formação, ele não vai, né, assim, num momento mágico, despertar consciências, né, mas investir em processos educativos que nós, como pessoas adultas, temos a responsabilidade de tocar adiante, de fazer, aproveitar a oportunidade que o nosso trabalho nos dá, através da Secretaria, e adensar essa busca, se é um tema que nos interessa. E aí, gente, eu preciso puxar um pouquinho, né, a brasinha assim, para o nosso tema. A discussão de gênero deve interessar todos nós, porque nós temos uma experiência social que é generificada, né? Ainda que você se reconheça como agênero, né? Até quando você tem que negar participar do sistema binário, homem, mulher, ou se identificar, né, como pertencente a um gênero, né? E aí a sigla LGBTQIAP+, mostra que tem diferentes formas de se perceber no mundo. Esse debate de gênero é importante para a luta de direitos e para o teu reconhecimento como pessoa, tá? Então, os relacionamentos abusivos, eles são tão sutis que eles muitas vezes se revestem de cuidado. Então, certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, poxa, eu tô sentindo uma coisa muito esquisita no relacionamento
com meu marido, e era um casamento, né, ainda de pouco tempo, né, 2 anos é pouco tempo. E aí ela falou, eu não sei explicar direito, mas eu acho que ele está me regulando. E ela dizia para mim, antes nós tínhamos 2 carros, e aí nós chegamos à conclusão que estava difícil manter, ficamos com um carro só. Aí ele passou a me levar no trabalho todos os dias. Agora ele está aposentado. Aí ele deixou o carro comigo. O carro tem um dispositivo que ele acompanha onde o carro está. No trabalho, quando as minhas amigas e os meus amigos do trabalho marcam uma saída sexta-feira, depois do expediente, ele aparece para me buscar ou diz que está me esperando em casa em meia hora. Então, assim, você vê, tem uma regulagem do tempo. E aí, conforme ela já não consegue sair com os amigos, chegou uma hora que isso ficou tão difícil que você convida para um café, e espontaneamente a mulher que te responde assim, vou ver com meu marido se eu posso. Gente, vou ver com meu marido se eu posso sair para um café, né? Stop para tudo, né? Porque já não está nem sutil. Já não está nem sutil. E um outro exemplo que eu lembrei, na interação, uma estudante me contou que não sabia como sair de um relacionamento, que toda vez que ela ia introduzir algum assunto que ela discordava do namorado, ele virava para ela com veia alta, assim, né, translocado, e falava para ela, retire agora o que você falou. Ele não tocava, ele não batia, mas perpetrava abuso violento e ela retraída sem saber como sair desse relacionamento. Então, Mendonça vai dizer para a gente que as relações abusivas elas acabam comportando violência de natureza física, sexual e psicológica, né? E que o abuso que está presente nesses relacionamentos, eles forçam a submissão e a passividade da mulher abusada. Há uma relação entre violência e relações de poder. E a base dessa relação é o controle da vida, do tempo, né? Do nível de interação com as pessoas, do nível de interação com a família, com os parentes, o sentimento de posse, né? Que vem disfarçado de amor. Eu não vivo sem você, eu preciso de você, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Manipulação e esse conjunto de aspectos marca uma objetificação do outro. A outra pessoa, no caso a mulher, ela é colocada como objeto, né? Com o sapato, você faz isso, é meu, você usa quando quer, você escolhe, né? Com o ser humano, não. Porque o ser humano tem desejos, né? Ele é livre para ir, para vir, né? Para fazer as suas escolhas, tá? O próximo, Arthur, obrigada. A mulher não se percebe no relacionamento abusivo, né? Então, assim, a Mendonça ela vai falar de algumas dificuldades. A não percepção que esse relacionamento é abusivo é uma primeira diversidade para ir você destrinchando esse nó. E ela traz como exemplo determinadas ações de controle que, apesar de excessivas, são interpretadas como cuidado, né? O rompimento do vínculo emocional por parte de quem sofre o abuso. Então, por exemplo, se é uma pessoa que está acompanhada, pode conferir uma validação social. Então, por exemplo, hoje eu sou uma mulher desacompanhada, mas isso assim não me impede de ir a um casamento, de ir numa festa, de ir ao cinema, de ir ao teatro, né? Isso depende de como a gente vê essa questão da circulação social. Mas, infelizmente, para algumas mulheres, né, estar acompanhada pode conferir uma validação, né? De ter sido escolhida por um homem, de ter conseguido conquistar o outro, né? E a questão da validação, ela às vezes aparece em filmes até não nacionais. Recentemente eu vi um filme que não tinha nada a ver com gênero, que teve um funeral. E aí esse funeral ia reunir várias pessoas que estudaram juntas. E essas pessoas que estudaram juntas, né, há muitos anos, lá no equivalente ao ensino médio, já tinham casado, já tinham filhos, né? E um dos rapazes que vai a esse funeral, quando eles estavam estudando, ele era meio patinho feio da turma.
o que não namorava, o que tinha baixa entrada no grupo. Aí, o que ele fez para ir ao funeral? Não ia ao funeral sozinho. Ele contratou uma modelo, né? Então, o que é isso? Estar acompanhado não é só para não ir sozinho, é porque valida, né, o seu valor social, né? Então, o relacionamento abusivo, a mulher abusada passa a viver em isolamento e ela passa, né, a ter uma inferiorização, né? E não interiorização, perdão. A inferiorização pode ser exemplificada quando passa pela cabeça, né? Será que se eu falar vão confiar em mim? Ela já está num descrédito tão grande e esse abuso no relacionamento é tão sutil que ela passa a avaliar se vai valer a pena comentar ou não, buscar ajuda ou não, né? Além da propalada dependência financeira, não à toa a gente começou falando de classe, né? Onde a falta de recursos próprios para sobreviver pesa, né, na reflexão sobre os relacionamentos abusivos. O próximo, Arthur. A gente traz alguns cartazes, né? E eles estão nas referências. Esse primeiro é um exemplo forte para mim sobre a dependência emocional, né? O quanto, muitas vezes, é o homem que vai estar lembrando disso, né? Tá jogando isso como argumento, e o quanto pode ter a ver com validação social. Esse outro cartaz é da Defensoria Pública do Estado do Ceará, que mostra claramente a objetificação da mulher, né? A mulher nas mãos, né, do abusador, como se fosse um joguete, ele controla tudo que ela faz, né, como se ela não tivesse desejo, vontade, prerrogativas, planos, sonhos, futuro, e por isso a Yasmin, quando traz a questão dos direitos fundamentais, ela é certeira, né? E tem uma campanha da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, de 2017, onde a Secretaria lembra que não é amor quando você se sente forçada a ter relações sexuais, seja dentro ou fora do casamento. Pode passar, Arthur. Então, o movimento que a gente fez até aqui foi mostrar que um dos investimentos atuais, né, passa por a gente ocupar o espaço que os avanços tecnológicos nos possibilitam. E as relações de poder, elas estão presentes em todas as reflexões que a gente faz. Que assédio e relacionamento abusivo tem relação direta com vivências de poder, exercícios de poder do homem sobre a mulher abusada. E quando a gente fala em relações de poder, é impossível, independente do marco, da perspectiva teórica que você se coloque, você ignorar que é uma ideia que emerge do pensamento Foucaultiano. Então, Foucault vai dizer, no livro Ditos e Escritos, Estratégia Poder Saber, que ele não quis absolutamente identificar poder e opressão. Por quê? Primeiro, porque ele pensa que não há um poder, mas que dentro da sociedade existem relações de poder, extraordinariamente numerosas, múltiplas, em diferentes níveis, onde umas se apoiam sobre as outras e onde umas contestam as outras. Relações de poder muito diferentes vêm se atualizar no interior de uma instituição, por exemplo. Nas relações sexuais, temos relações de poder. E seria simplista dizer que são a projeção do poder de classe. Essas relações são sutis, múltiplas, em diversos níveis, e não podemos falar de um poder, mas sim descrever as relações de poder. É uma tarefa longa, difícil e que acarretaria um longo processo. Esse pensamento de Foucault ele já estava presente no nosso segundo estudo, né, que a gente fez ano passado. E a gente retomou porque a gente vê o quanto pensar nas reivindicações que as mulheres fazem em relação aos limites no tratamento do seu corpo, ao consentimento, só tem um campo mais profícuo de análise a partir dessas relações de poder, né? Onde a ideia de opressão que o patriarcado vem demarcar é nuançado por possibilidades de resistência. Então, veja, o patriarcado ele existe, nós vivemos numa sociedade patriarcal, mas esse poder que o patriarcado tem, ele não é aquela talacada que oprime a um ponto em que todas nós sejamos esmagadas sem possibilidade de nenhum movimento. Muito pelo contrário. O Foucault vem dizer, há diferentes relações de poder. Os poderes patriarcais, os poderes colocados pela sociedade patriarcal nas mãos dos homens, ele é um poder.
e é possível a eles oferecer resistência. Porque se a gente não achasse que é possível oferecer resistência e que nós também podemos exercitar algum poder, não teria razão de ser os nossos investimentos em estudo, na ação política, né? É só porque há poder e há possibilidade de resistência que a gente empreende lutas, né? Então, até nos sistemas mais duros de opressão, há possibilidades de manejo, principalmente se a gente fizer isso coletivamente, né? O próximo, Arthur, obrigada. Continuando nessa reflexão sobre as múltiplas relações de poder, ele vai dizer, enfim, é preciso dizer também que não se pode conceber relações de poder como uma espécie de dominação brutal sobre a forma você faz isso ou eu o mato. Essas não são, senão, situações extremas. De fato, as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, portanto, sempre reversíveis. Pode levar muito tempo, pode exigir muito suor, muita articulação, mas tem possibilidade de enfrentamento. Não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável. Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, abrem a possibilidade a uma resistência. E é porque há possibilidade de resistência, e resistência real, que o poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia, quanto maior for a resistência. É por isso que, quando a gente chega, por exemplo, nas redes sociais, a gente vê postagens cada vez mais raivosas, com cada vez mais força. Porque se você oferece uma resistência, né, ao poder do patriarcado, ao poder do macho, que inclusive é um livro, né, clássico dos anos 70, esse poder contra o qual nós estamos nos insurgindo, né, porque aí não é uma mulher sozinha, mexeu com uma, mexeu com todas, esse poder vai vir, né, vai tentar se manter nesse campo primordial, nesse campo hegemônico com mais força. Arthur, o próximo, por favor. Rio Sarcey, no Dicionário do Pensamento Feminista, vai lembrar a gente que a passagem do sujeito submisso ao sujeito livre supõe o questionamento das formas de poder que se exerce sobre cada indivíduo. Então, questionar o poder é fundamental para que você viva a sua liberdade. O poder de dizer eu é também uma luta contra as formas de sujeição, de assujeitamento, contra a submissão da subjetividade, de que as mulheres são especialmente vítimas. Alcançar o estatuto de sujeito livre faz parte da aprendizagem do poder, no respeito por si e pelo outro. É por isso, diz ela, que o feminismo, que pode se definir pelo combate a favor da igualdade, né, e não da inversão, né? Quando eu digo inversão, é porque, equivocadamente, né, alguns companheiros que eu conheço que não querem se movimentar dizem: vocês querem que seja um matriarcado no lugar do patriarcado. Não, o movimento feminista empreende uma luta em favor da igualdade, né, da equidade. E é para as mulheres o meio de chegar tanto ao poder da palavra como ao poder da ação. E pensando, né, no poder da ação, por onde andam as nossas lutas. Então, se a gente pode deixar uma sugestão muito com a cara desses investimentos atuais, né, que, na verdade, são marcas de lutas históricas, né? As lutas históricas com data, evento, políticas, eu trouxe no segundo estudo. Mas quando a gente fala dos investimentos atuais, é porque eles são novas expressões de lutas que a gente já vem fazendo há bastante tempo. Então, por onde andam as nossas lutas hoje? E eu trago assim, sugestões do Instagram, por quê? Nem todo mundo gosta de frequentar a rede social, mas justiça seja feita, né? E os dois pés no chão também são úteis. O Instagram hoje, gente, tem 700 milhões de seguidores. É um locus onde as pessoas divulgam o seu trabalho, fazem os seus corres, como dizem as minhas alunas, é onde se vende, se compra, divulga-se ideias, né? E tem alguns perfis que vale a pena a gente acompanhar. Um é o @Casa Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma das maiores feministas negras da atualidade. Ela acabou de publicar a tese dela, defendida pela USP, virou livro.
Então, a Casa Sueli Carneiro, né, para a gente que gosta desse tema, se identifica com essa discussão, é um perfil que vale a pena seguir e participar das atividades. Tem o portal GLE10, antes da Casa Sueli Carneiro, a própria Sueli lançou esse portal onde ela traz números, informes, reportagens, estudos sobre feminismo e feminismo negro. Tem o perfil Gênero e Número, que também divulga, né? O último trabalho que o Gênero e Número divulgou, e aí não foi o meu tema hoje, mas eu já fui supervisora da Caritas. A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade que os refugiados buscam, né? Não é a principal cidade do país a receber refugiados, 23% deles estão chegando em São Paulo, depois Paraná e Santa Catarina, mas a gente tem na Caritas, que é aqui do lado da UERJ, na Avenida Maracanã, uma das principais instituições que atendem ao público refugiado, e o Gênero e Número divulgou violências que foram perpetradas por venezuelanas, inclusive dentro de abrigos, né? Então, nesse momento que a gente tem várias profissionais aqui presentes, que a gente se pergunte em que medida esses estudos que a Secretaria de Estado da Mulher promove podem se repercutir nas nossas equipes, pode fazer com que a gente garanta, nos lugares nos quais nós atuamos, de fato, a proteção que a lei garante para as mulheres, né? Porque você ser violentada dentro de um abrigo público é o fundo do poço, né, de fracasso de uma equipe. Principalmente quando você começa a investigar e aí as profissionais têm dificuldade de se engajar na apuração por medo, né, de retaliação. Então, quando é numa instituição pública que devia proteger, que esse abuso é perpetrado, é para a gente não desistir, não esmorecer, mas perceber o quanto o poder da nossa ação, o poder da nossa palavra tem que chegar mais firme, tem que chegar de uma forma coletiva mais forte. Tem um perfil que é de um coletivo mineiro, é um grupo de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e advogadas. Elas mantêm 2 perfis que vale a pena ler, que trazem vários exemplos de assédio, por exemplo, relacionamentos abusivos, que elas fazem acompanhamento e dão orientação, que é o Mas Ele Nunca Me Bateu. Tá? E tem o outro, que é Relatos, Mas Ele Nunca Me Bateu, onde elas fazem acompanhamento. Tem vários perfis interessantes, esses são os que eu mais frequento. Tá? Pode passar, Arthur. Um outro elemento que esse movimento feminista tem colocado de uma forma mais forte é a questão da masculinidade tóxica. Aí a gente traz, né, a reflexão do Kimmel, em que ele vai dizer, né, que ele propõe que a masculinidade pode ser pensada em 4 elementos. Né? Primeiro, elas variam de cultura para cultura, e dentro de uma cultura elas vão variar de acordo com o tempo, e elas também possibilitam, né, articulação com várias variáveis, e tem vários lugares potenciais para essa identidade aparecer, a identidade masculina aparecer e se desenvolver, e que ela se desenvolve no decorrer da vida de qualquer homem individual. Logo, ela pode mudar, né? Ela pode ser influenciada pelos estudos, pelas reflexões, pelas interações que esse homem faz. Em segundo lugar, o Kimmel entende que as masculinidades são construídas simultaneamente em 2 campos interrelacionados de relações de poder. Né? O primeiro campo, nas relações de homens com mulheres, né? E aí ele destaca a desigualdade de gênero. E nas relações dos homens com os outros homens, porque quando você tem uma masculinidade tóxica, você passa a tratar com desigualdade homens de uma raça diferente da sua, de uma etnia diferente, lembrei dos refugiados, os homossexuais, por exemplo, ou por idade. Né? Tanto é que homens mais velhos podem abusar de meninos, por exemplo. Assim, 2 dos elementos constitutivos na construção dessa masculinidade tóxica são o sexismo e a homofobia. O próximo, Arthur. Em terceiro lugar, ele pressupõe que a masculinidade, como uma construção imersa em relações de poder, frequentemente é algo invisível aos homens, cuja ordem de gênero é mais privilegiada. Então, hoje são muito comuns os estudos sobre branquitude, né, que colocam o homem branco, né, como objeto de estudo também. E algumas tendências, né,
conforme Coopers, são associados a masculinidades tóxicas, incluem extrema competição e ganância, insensibilidade ou falta de consideração das experiências e sentimentos dos outros, uma forte necessidade de dominar e controlar, uma incapacidade de nutrir sentimentos, um pavor de depender do outro, uma prontidão para recorrer à violência e a estigmatização e a subjugação das mulheres, de gays e homens que apresentam características femininas. Então, esse seria um combo, né, que caracteriza a masculinidade tóxica. A próxima, Arthur. E no próximo slide, né, a gente já finalizando, a gente quer fechar com a Joan Scott, que é a autora que, ainda que não citada, permeou todos os 3 trabalhos que eu desenvolvi no Capacite. Eu já li falas muito equivocadas, escritas equivocadas, que colocam em xeque o poder político da categoria gênero, né? Então, assim, e aí elegendo outras, né? Vamos discutir gênero só tem sentido com patriarcado. Essa ideia é equivocada demais, gente, porque, veja, gênero foi um termo que começou a ser usado, né, na década de 80. A Joan Scott, que é uma antropóloga norte-americana, percebendo essa proliferação, principalmente a partir da experiência norte-americana, ela lançou um livro em 86, e o segundo capítulo desse livro, que se chama Gênero, uma categoria de análise útil para análise histórica. Foi o único capítulo do livro que foi traduzido aqui no Brasil pela revista Educação e Realidade. Hoje tem outras traduções online. Depois que ela traduziu, ela virou uma leitura obrigatória entre nós, né? Obviamente, hoje a gente tem que, juntando toda essa discussão que a gente trouxe com a Bell Hooks, pensar o quanto a gente precisa também ler outras autoras fora do eixo, Estados Unidos e Europa. Então, a gente tem hoje a perspectiva decolonial, que fala das especificidades da nossa América, né, da América do Sul, pensando em autores peruanos, chilenos. Nós falamos da nossa experiência, mas dizer que a categoria gênero não tem poder político, né, é falta de estudo, né? Porque quando a gente pensa no que gênero significa hoje, então, por exemplo, eu falei mulheres o tempo inteiro, homens o tempo inteiro, não foi um destaque que eu fiz, mas quando a gente fala em homens e mulheres, a gente está falando em seres humanos que se identificam como homens e mulheres. E, obviamente, podem ter mulheres que estejam me ouvindo ou que nós vamos atender, que fizeram modificações corporais para assumir a sua identidade feminina. Então, quando eu falo homens e mulheres, eu estou falando para todos os seres humanos que se colocam assim no mundo, né? E para quem não se coloca com nenhum desses, né, binarismos, né? Porque é um binarismo, é um pá de um lado, pá do outro, e tem um segmento enorme da população que não se reconhece assim, e que tem que ser respeitado, que deve ser respeitado, para refletir sobre o quanto essas vivências, ainda que haja pessoas que não se enquadrem nelas, te chamam o tempo inteiro para se colocar. E um dos exemplos que a gente mais vê nas redes sociais é a releitura, a ressignificação que se fez do chá de bebê, né? Chá de bebê, assim, quando eu estava na barriga da minha mãe, era só uma reunião, como se fosse uma reunião para vender Tupperware, né? Faz um café, cada um leva uma coisa. Quando eu fiquei grávida, era uma reunião de familiares, onde a gente ia pagando mais prendas, pagando mais tarefas, iam pintando a gente de batom, fazendo a gente pagar os famosos micos. Hoje, os chás de bebê, eles são festas de 1 ano, né? E que reforçam o binarismo, porque aparece sempre o azul ou o rosa, né? Fazendo menção a que marcação aquele corpo físico que está em formação dentro do útero feminino vai trazer. Mas a gente sabe que o gênero, né, desse ser que vem ao mundo, ele vai construir ao longo da vida, ele vai se definir, e a gente tem que respeitar a escolha que ele fizer. Então, gênero é altamente político, tem engendrado muitas das lutas que a gente faz, e eu quero finalizar com a Scott, que lembra que gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, né? E que o gênero é uma forma primeira de dar significado às relações de poder. Ela destaca 4 elementos dessa definição, não vou me alongar, pode passar, Arthur.
o slide vai ficar disponível, ela destrincha, né, essa definição. Então, por exemplo, terceiro aspecto, ela fala da noção de fixidez, eu já falei aqui, né, a pessoa pode fazer modificações corporais para fazer com que o seu caminhar no mundo, né, concreto através do corpo, tenha uma relação com aquilo com que ele se identifica. Então, pode se retirar a mama, pode colocar a mama, pode fazer reposição hormonal. Então, a categoria gênero permite você criticar, explodir essa noção de que há um homem fixo e uma mulher fixa, né? A Judith Butler, então, é uma autora que é de base para a gente dar continuidade a essa reflexão. O outro aspecto é a identidade subjetiva que conforma homens e mulheres. Pode passar, Arthur. Tem as referências bibliográficas, pode passar, Tu. Pode passar. Eu sou muito grata pela atenção, tá bom? Pode ir para a capa, Tu. Ali tem o meu e-mail, é ana.paula.barbosa@erg.br. Soraya também tem os meus contatos. Eu fiz referência ao primeiro e ao segundo estudo, né? Pode ser que nem todas as pessoas tenham participado, mas os slides estão disponíveis, eu já mandei. Esse aqui eu vou fazer algumas correções que eu, né, vi que precisa. E a gente agora está, né, disponível para o diálogo, para o debate. Espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. Muito obrigada pela atenção. Professora Ana Paula, nós agradecemos esse momento de reflexões tão necessárias para uma equipe, especialmente, que trabalha na ponta, no limite do sofrimento humano dessas mulheres em situação de violência. Então, como é necessário esse espaço de reflexão, de convocação para pensar em alguns referenciais teóricos que podem embasar ainda mais a prática, que há sempre um risco, né, de esvaziamento e cair lá no senso comum, porque o cotidiano, de fato, é um dispositivo, né, de sugar, além da nossa energia física, psíquica, emocional, mas, de uma certa forma, intelectual também. Então, esse espaço, essa tarde, foi muito rica, de fato, os dois vídeos anteriores, as duas aulas estão gravadas, elas estão no YouTube, podemos novamente repostar lá no grupo do Capacite Mulher, e também, como informamos no início, essa aula foi gravada para todas as outras equipes que não puderam, por consequência de seus compromissos profissionais, não puderam estar presentes aqui hoje. Nós vamos, então, abrir esse espaço, vamos abrir os microfones. A professora tem um compromisso com uma outra aula às 16h30, então nós prometemos que a professora vai ser liberada, mas temos ainda pelo menos 25 minutos, mais ou menos, né, professora? Não, eu posso ficar. Eu já estou no lugar que eu vou dar aula, eu só vou para atravessar o corredor. Então tá bom. Então, vamos abrir o microfone para que vocês encaminhem as suas questões, as suas dúvidas, as suas colaborações. Eu gosto de dizer colaborações porque há muita riqueza aí na ponta, muita prática, muita teoria traduzida em prática profissional dentro dos CEANs, dos centros especializados. Nós temos aqui também colegas que atuam dentro do CREAS, municípios que ainda não têm centro especializado, então o CREAS faz o atendimento a essas mulheres em situação de violência. Temos representantes da rede, da educação, da saúde. Então, o microfone aberto para encaminhamento das suas questões, e depois a professora vai fazer as considerações finais para nós irmos encaminhando para a finalização da sexta aula. Quem gostaria, então, pode levantar a mão. Soraya, eu acho que tinha alguém Ali. com a mão. Eu acho que tinha alguém com a mão levantada antes. Tinha uma gestora que levantou a mão antes. Não sei se como eu estou no celular, eu não vi, mas
ótimo você ter feito esse destaque. Por gentileza, pode abrir o microfone e encaminhar a sua questão, dúvida, colaboração para a professora Ana Paula. Eu não sei se a pessoa já saiu da reunião, mas tinha com certeza uma pessoa com a mão levantada. Mas, de qualquer forma, se eu puder, professora, fazer uma consideração. Claro. Enfim, em primeiro lugar, parabéns pela aula, acho que foi maravilhosa, né? Assim, muitas questões para a gente refletir. Essa questão da nossa cultura do machismo, a questão da naturalização das relações abusivas, né? Tem uma série de reflexões, eu acho que a sua aula nos trouxe, né? E eu acho que tem o potencial de aprofundar no dia a dia, né? No cotidiano aí das pessoas que fazem esse atendimento na ponta, né? Acho que isso é muito importante. Mas durante a sua explanação, eu fiquei pensando num ponto, né? Que assim, eu já vi algumas pessoas abordando, especialmente quando você vai assim para regiões, né, mais para o interior. Existem questões, às vezes, que estão relacionadas até a crenças religiosas, né, a cultura do local, onde a gente vê essa questão, né, da hierarquização das relações, onde isso é reforçado, naturalizado, né? Assim, que tipo de consideração a senhora faria em relação a isso? Assim, como o profissional lida com isso, né, quando existem crenças, religiões, né? Normas que são reforçadas, né, do ponto de vista da questão da hierarquia dessas relações, né, especialmente com esse recorte aí de gênero. Aline, eu agradeço muito a oportunidade da gente, né, adensar isso, porque quando a Bell Hooks fala, né, dos diferentes marcadores, né, quando ela bota ali, etc., né, ela destacou os marcadores canônicos, né, o que a gente mais fala, raça, geração, né, ela até cita as questões religiosas, mas veja, o movimento de luta das mulheres, o movimento feminista de uma forma particular, eles vêm já há alguns séculos, né, tirando, né, algumas adversidades do campo da naturalização. E o que eu percebo é que, em todos os credos, há correntes mais tradicionalistas e correntes mais abertas às discussões atuais no campo dos direitos humanos. Então, esse debate que a Secretaria de Estado das Mulheres traz, ele está no campo dos direitos humanos, né? Hoje fala, como a gente trouxe a definição sobre o feminismo quando a luta em favor da igualdade, demonstra muito isso. Então, independente da feição religiosa que a pessoa demonstra, né, ou do credo ao qual ela professe, ela terá sempre oportunidade de identificar grupos, né, que são mais afeitos a esse respeito. Então, por exemplo, na Igreja Católica, chama muita atenção a atuação do grupo Católicas pelo Direito de Decidir, porque, por exemplo, o aborto eu poderia ter trazido, porque, veja, gente, falar de investimentos atuais, a gente teria uma lista enorme. O aborto é uma questão atualíssima, que eu não privilegiei nesse trabalho, né? Acho que o aborto ia demandar alguns encontros só para falar disso e desmistificar a naturalização, porque tem um debate sobre quando começa a vida, quando não começa, mas veja, no seio da Igreja Católica, pode ser que algum tempo atrás ninguém pensasse que teria um grupo que, ainda que católico, tivesse argumentos para, na luta pelos direitos humanos, levantar a bandeira favorável à descriminalização. E tem ali um grupo de mulheres do Católicas pelo Direito de Decidir. E a gente percebe também, aí eu vou voltar às redes sociais, o quanto tem pastores de igrejas protestantes que têm uma fala extremamente progressista. A gente tem um deputado eleito, né, pelo Rio de Janeiro, que é o pastor Henrique Vieira, com uma postura, né, e uma leitura dos textos religiosos extremamente emancipador. Então, muitas vezes, a religião ela para um segmento conservador, um escudo, né, para se fechar para a discussão. Então, em todas as correntes religiosas, você vai achar um segmento que acompanha
né, a inserção social desses temas a partir de uma ótica maior de respeito à pessoa humana, né? E para o profissional que lida pisando em ovos, porque eu recebi a sua pergunta assim, com todo o drama que se coloca quando a gente, às vezes, está diante de uma comunidade que é muito sincera, né, e que é muito ligada, às vezes, ao profissional, e que a gente precisa chegar com tato, chegar com cuidado, né? Por isso, a dimensão pedagógica da atuação do psicólogo, o pedagogo eu nem se falo, né, que o pedagógico está no nome, mas a função pedagógica de um assistente social, de um advogado, de um agente administrativo que está lá na recepção e vai atender, né, ela é tão fundamental, porque a gente não consegue mudar a mentalidade com um encontro, né, mas pensando na dimensão política do nosso trabalho, de realizar pequenas ações junto, né, porque as ações elas tendem a ser um pouco mais proveitosas, né, quando elas são feitas ao longo do tempo, como uma das citações falou, perseverar nesse tema, trazer de diversas formas e dar espaço, né, para a pessoa trazer o contraditório. Porque eu já coordenei grupos de famílias em que eu trazia os conteúdos, né, trazia o debate, e as pessoas estavam muito caladas, mas estavam ali ouvindo por obrigação. E por mais que para nós pareça difícil, quando o outro, que tem uma fala que traz itens mais conservadores, pode falar, que a gente tem a oportunidade de um debate salutar, tranquilo, sem atropelos. Mas isso precisa de investimento, e mais de uma vez, né? E a gente percebe que a área da assistência social, ela tem, né, eu não tenho números, a Secretaria deve ter, mas ela tem um conjunto de profissionais que deve ser, em sua maioria, feminino pela composição desses cursos. Serviço social é um curso feminino, psicologia é um curso mais mesclado, mas com índice feminino grande, pedagogia é um curso feminino, né? O campo do direito mais mesclado. Então, assim, a gente está diante de um conjunto de profissionais que, pela sua própria identificação, tem condições de se colocar num patamar de discussão, né? De trabalhos que sejam feitos ao longo prazo, médio e longo prazo, de uma forma próxima a esse público, né? E mais ainda, sem uma pessoa de referência só. Os trabalhos que dão certo são aqueles feitos pelas equipes, porque a equipe estuda, a equipe vê onde é possível ir. Então, por exemplo, pode ser que, num primeiro momento, você identifique que naquela comunidade ou no grupo, naquele grupo do PAIF, naquele grupo do PAEF, você não consiga falar sobre direitos LGBT logo. Então, você começa, né, por temas que sejam, digamos assim, mais palatáveis para que você vá avançando, né, para que as pessoas possam ir incorporando, porque depois que ela conclui algumas coisas, ela mesma vai dizer, realmente, aquele preconceito não é cabível. Tem um texto que eu li há muito tempo, ele é muito conhecido, que eu usava muito quando no ensino fundamental, que o título do texto é Minha Mãe Não Faz Nada. É um texto muito de leitura leve, e eu vou dar um exemplo, porque é um recurso que hoje é muito difícil, até os mais conservadores defenderem aquelas ideias. Mas é um menino que vai para a escola, e ele tem que fazer uma redação sobre o Dia das Mães. E aí mostra o cotidiano de uma mãe, ela quando acorda, tudo que ela faz, o texto o tempo inteiro, a mãe vai aqui, vai ali, leva na escola, busca, lava roupa, lava isso. Aí, no final, ela vai conferir o dever de casa, aí tem um trabalho daquela disciplina que a gente chamava antigamente de estudos sociais, né? Eu faço um monte de referência antiga porque eu tenho 50 anos, né, gente? Então, lá tem um trabalho de estudos sociais, aí a professora bota assim, qual é a profissão do pai? Aí o menino bota mecânico. Qual a profissão da mãe? Aí o menino escreveu, não faz nada, só fica em casa. E o texto inteiro foi fazendo tudo que ela falou. Acordou, fez o café, levou para a escola, comprou o pão, levou o sapato. O texto inteiro é um conjunto de atividades que a mãe fez.
e o menino responde isso. Então, assim, esse texto ele é um excelente recurso para a gente começar a discussão sobre direitos humanos e igualdade, porque é tão assintoso, né? Você vê o conjunto de atividades que essa mulher faz e o filho de 10 anos responde, não faz nada, só fica em casa, que a pessoa, por mais conservadora que seja, ela vai dizer, realmente, ela trabalha para caramba. Então, assim, eu acho que eu resumi na resposta, né? Eu acho que assim, é um trabalho constante, reconhecendo a dimensão pedagógica do nosso fazer, e nunca sozinho, nunca sozinho. Eu já trabalhei assim, muito interessada em alguns lugares em fazer uma roda de conversa, levar um debate para um grupo, e o próprio grupo não queria, porque sozinho é praticamente impossível, né? Então, que bom que as equipes estão aqui, que a gente possa, né, unir 2, unir 3, unir 4, e repetir, e como a gente pode encontrar com as pessoas outras vezes, identificar pequenos elementos que ela traz na fala que mostram para a gente demandas de estudo naquele ponto, né? Eu já atendi um senhor em prantos dizendo, eu amo muito meu filho, e eu queria entender porque ele é gay. Eu não quero mais bater nele, eu não quero mais brigar com ele, eu queria... eu nem vou mais fazer isso, mas eu não posso negar que eu sinto vergonha, eu queria falar, eu queria poder abraçá-lo, mas eu preciso aprender a fazer, né? Então, assim, cada pessoa tem, né, dentro da sua constituição de subjetividade, demandas emocionais, demandas sociais, né? E a gente tem que acolher, ouvir, né? Porque esse processo de educação que é social, ele demanda tempo e investimento, né? Um querer da pessoa fazer isso. Então, acho que as equipes têm esse desafio, sim, mas que não é um trabalho que vai render frutos no mês que vem, né? Nem em dezembro de 2023. Tem que perseverar. Eu agradeço a oportunidade aí que a pergunta me permitiu. Obrigada, Aline. Não, imagino, eu que agradeço a resposta, professora. Eu acho que Cian Itaguaí está com a mão levantada agora. Não sei se já está em condições de abrir o microfone. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, professora. Parabéns, Soraya, a vocês, Aline, pelo esse trabalho. Eu não perco eu sempre estou aqui para estar aprendendo, né? A gente às vezes trabalha tanto, às vezes não tem tempo de estar aprendendo na academia, e o Capacite é uma oportunidade para a gente estar se atualizando nas temáticas tão importantes, né? Então, eu tenho uma pergunta que assim, é confusa para mim no sentido do processo mesmo de trabalho. É a questão de gênero, né, e da igualdade de gênero, mas eu quero falar mais sobre a questão das performances, na questão do estereótipo do trans. Porque a gente trabalha com a mulher trans e com o homem trans. Com o homem trans indiretamente, né, e essas performances que são reproduzidas, tanto pela mulher trans, que traz essa performance mais subalterna, mais submissa, né? Nessa questão, e também o homem trans, que vem reproduzindo o machismo estrutural, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente encontra? Para algumas pessoas, ou para alguns agentes, quando a gente vai denunciar, tanto a mulher trans que vai denunciar, como o homem trans que foi autor de violência. Que a gente escuta normalmente. Uma mulher bater em um homem, sem entender esse estereótipo, que pode ser de alguma forma, que é reproduzido, às vezes, inconsciente, até pela questão da identidade que ele tem, né? Então, não é porque ele quer reproduzir, infelizmente, tem essas performances sociais de gêneros da sociedade que obriga a gente, tanto mulher cis quanto trans, a ser dessa maneira, né? Recatada do lar, sentar de perna fechada. Né? Então, assim, isso não é culpa nem de nós, mulheres trans, nem de nós, mulheres cis. Mas eu queria entender como a gente, enquanto técnica, enquanto profissional no atendimento, como trabalhar essa questão de não deixar a gente também reproduzir um preconceito, mas também não reforçar um estereótipo que é preconceito. Então, assim, eu fico nessa luta, é uma dificuldade tão grande, né? Porque eu tenho muito medo, é muito tênue de a gente criticar
ou reproduzir o preconceito. Eu tenho muito medo disso, assim. Eu queria ver como que a gente pode fazer. Até me desculpa, porque é uma dúvida que eu tenho. Não. E a gente atende mulheres trans e também atendemos mulheres que são companheiras de homens trans. Então, eu queria entender isso. Como é seu nome? Porque aparece para mim Cian Itaguaí. Meu nome é Francis Firmino. Francis. Ela é coordenadora, professora, ela é coordenadora do CIAN de Itaguaí. Prazer, parabéns por esse trabalho. Parabéns por esse trabalho. Então, Francis, a gente lida, né, nos nossos cursos também com alunos, né, e alunas que são trans. A gente tem professores, assistentes sociais que também se identificam como trans hoje, né? E o que eu percebo, né? Os estudos demonstram que esses estereótipos eles estão tão fortes que mesmo relações que se desenvolvem fora dos marcos heteronormativos, né? Porque o que é heteronorma? O sistema heteronormativo ele pressupõe a fixidez de gênero, né? Dentro do padrão heteronormativo, existem só homens e mulheres naquilo que é dado pela sua corporeidade. Então, quando a gente está falando de homens trans, mulheres trans e outras vivências de gênero e sexualidade, a gente está desafiando a heteronorma, né? E a sua colocação ela é bem importante, porque a gente, em princípio, considera que um ser humano que extrapolou o sistema heteronormativo, ele já teria por si a igualdade posta. Porque se ele já está desafiando o sistema na sua forma de existir e ser no mundo, como ele vai reproduzir preconceito, né? A gente pensa isso. Mas os estudos demonstram que, por exemplo, não tem a ver com a identidade de gênero, mas com vivência sexual. Mesmo em casais homoafetivos, você vê violência de gênero. E aí você pensa, nossa, como é que a pessoa desafia tanto a heteronorma, mas repete, né, um formato de violência como se a violência só se colocasse dentro do sistema heteronormativo. Então, assim, ainda que pareça um clichê, né, eu não vejo como outro encaminhamento a necessidade de ver possibilidades no cotidiano de trabalhar com esses grupos, porque aí a gente teria que ver que medida esse público ele é volante, ele aparece, pega uma informação e sai, quais são as possibilidades de trabalho, de encontro, né? Porque, veja, a gente não vai ter muito sucesso se, no atendimento, a gente só acolher a demanda, só fazer a escuta e falar individualmente, porque você vai falar individualmente com um, individualmente com outro. Então, volto a falar sobre a dimensão pedagógica do nosso trabalho e a gente pensar em equipe, momentos em que a gente possa promover reflexões a partir de uma imagem, a partir de uma vivência, a partir de um relato em que a gente tire o nome da pessoa e bota fictício, porque não precisa ter 30 pessoas reunidas. Se você consegue 10, 8, 7, né, monta uma roda convidativa, com café, né, uma coisa aconchegante, distribui o convite, depois faz um grupo no WhatsApp e promover alguns momentos em que eles também conduzam a conversa, né? Então, a reprodução de violências e outros padrões preconceituosos que parecem que são próprios do sistema heteronormativo, eles são tão arraigados culturalmente que os estudos demonstram exatamente isso que você trouxe. Eles se reproduzem, ainda que a pessoa não se coloque nos marcos da heteronorma. E eu não vejo outra saída, a não ser a gente investir, né, de uma forma persistente, ao longo do tempo, em momentos de reflexão coletiva sobre isso. E aí ver pequenos textos, pequenos trabalhos. Tem um site, assim, que pode oferecer suporte teórico para a gente, porque aparecem várias coisas e a gente pode passando as páginas rapidamente, fazer uma leitura mais diagonal, não precisa ler, né? Que é a Biblioteca de Dissertações e Teses Digitais do IBICT, né? Então, assim, quando eu vou fazer uma formação que eu preciso trazer elementos mais atuais, mais diversificados, que a gente também vai repetidas vezes nos lugares, o IBICT, escreve IBICT,
é um instituto ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente bota ali um termo. Então, por exemplo, relacionamento homens trans, vai aparecer vários estudos ali e você vai vendo, né? Porque você pega um parágrafo, leva para discussão, tem algumas dinâmicas que a gente pode fazer. Agora, o principal, Francis, pela tua fala você já tem, que é uma abertura muito grande para essa escuta, né? Uma abertura muito grande para esse receber com respeito, querendo escutar, querendo ver, né? Sem aquele olhar que quem vive sobre a heteronormatividade tem, que é o olhar da reprovação, né? Como pode, como não pode. As pessoas podem, gente, a gente está no século XXI. Hoje, quando eu falo para as minhas turmas, como é que eu vou falar daqui a pouco, você levanta o dedo e fala assim, quem nasceu em 2002? Tem um monte de gente, né? Então, a gente está num outro tempo, com outro acúmulo em termos de entendimento de quem o ser humano é no mundo, o que ele é no mundo, né? Então, eu acho que pode ser clichê, Francis, eu não tenho nada assim de Marte para sugerir, a não ser esse investimento em processos educativos que envolvam, né, pequenos grupos de uma forma persistente. E parabéns, assim, porque eu acho que a tua prática tem te mostrado, né, aquilo que, de fato, é um desafio para nós hoje. Porque o sistema heteronormativo ele é firme, ele é ali, ele atua, até quando você se olha no espelho e você não quer, né, se identificar com aqueles estereótipos que são colocados. Obrigada, tá, querida? Boa trajetória aí para vocês no CEAM Itaguaí. Foi um prazer. Muito obrigada, professora. Olha, porque a gente investe nesses momentos, né? Essa oportunidade que a gente tem de estar aprendendo é muito gratificante. Muito obrigada. Já me deu várias ideias aqui. Eu já estou pensando em grupos, estou pensando em abrir com eles e com elas e conversar o máximo que eu puder, porque a informação liberta, a informação salva. E essas vidas precisam ser salvas, porque às vezes uma informação, essa mulher trans, ela não vai ser mais uma vítima de feminicídio. Então, isso é muito importante. Obrigada. Recentemente, uma assistente social recém-formada está trabalhando no CRAS e ela relatou, né, que adentrou o serviço uma jovem trans que não tinha recebido Bolsa Família, não sabia como ia viver naquele fim de mês. Não tinha mais o alimento em casa, a pessoa que alugava o quarto que ela morava porque queria o valor do aluguel, e ela, no momento de desespero, ela se cortou com o gilete. Então, ela chegou no CRAS pingando sangue na perna, no braço, onde ela botava a mão era sangue, e essa aluna recém-formada falou, a gente atendeu, a gente tentou falar com ela, porque ela gritava, porque ela perdeu, né, o valor, e ela queria saber o que aconteceu, que o nome dela saiu do sistema, porque ela precisa, e a gente preocupado com a situação de saúde, porque ela tinha se cortado toda, e aonde ela ia andando, né, assim, é uma imagem chocante, mas mostra a gravidade dos casos que nos chegam. Porque, num desespero, ela começou um processo de automutilamento, né? E sem ter aonde pedir. Aí, depois de toda a condução, a gente que é profissional senta, e aí eu cheguei em casa, ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, não posso falar com você, porque ela queria contar para alguém. E, ao mesmo tempo, a gente quer acertar, né? Principalmente quando a gente é recém-formada. Ela dizendo para mim, Ana, tinha algo que eu tinha que fazer que eu não fiz? Como é que eu faço? Então, assim, essas situações nas quais a gente se envolve profissionalmente, não existe doutora, não existe mestra, não existe ninguém que vá ter aquela resposta, né? Até porque alguns doutores e doutoras escrevem de coisas que eles nunca trabalharam, né? Então, assim, tem um lugar que é o do acadêmico, tem um lugar que é da universidade. É bom quando esses mundos, né, dialogam e a gente está numa troca profícua, mas eu senti muito isso, assim, me diz se eu agi certo, me diz o que eu tinha que fazer, porque a imagem para mim era do horror, eu me controlei na hora, mas eu tinha vontade, assim, de quando acabou tudo, nem voltar mais lá, né, porque são situações que chocam, né? São situações que chocam. Mas aí ela foi atendida, até para contar um pouco do desfecho. Ela foi atendida
e alguns dias depois a viram trabalhando, porque ela trabalhava no local. Aí ela já estava, como eles chamam, montada, né? Já estava trabalhando lá no ofício dela, já estava com os curativos, onde teve que fazer, né? Porque nesse dia ela nem deixou colocar a mão dela. Ela foi buscar o hospital sozinha, né? Então, assim, mas é um desafio. Então, eu imagino, assim, o quanto a gente precisa se fortalecer profissionalmente para cada dia receber esse público que precisa da proteção, né? Porque as redes sociais também, elas não são só, né? E aí eu acho que não veio a pergunta, mas eu vou ressaltar, elas não são só o lugar em que, em termos de investimentos atuais, a gente faz luta. Através das redes sociais, a gente também vê as pessoas serem muito agredidas, a gente vê muito sofrimento. Então, por exemplo, eu citei a ocorrência com Elisa Samud. Elisa era uma jovem que teve a imagem totalmente desqualificada, apesar dela ser morta de uma forma extremamente... Não existe morte humana, né? Assim, de um jeito humano. Não existe assassinato de jeito humano. Mas os requintes de crueldade que se reverberaram no corpo da Elisa, a ponto dela não conseguir ter o seu cadáver identificado, né? Não é ilusão que a mídia noticiou de que o corpo dela foi esquartejado e dado aos cães, né? E ainda assim você acessa a rede social e você ainda acha mensagens assim: ela atrapalhou a vida do nosso goleiro. Então, assim, tem uma luta aí pela frente grave para a gente empreender, né? Porque, apesar de todo o desfecho, você ainda vê nas redes sociais, né, que é um momento de luta, que são espaços de luta, mas também ainda de muita reverberação preconceituosa e de subalternização, né, que justifica a morte das mulheres, inclusive. Obrigada, Francis. A outra questão a ser encaminhada, outra colaboração. Mais uma vez, obrigada, Francis, faz um trabalho muito competente junto com a sua equipe no CIAN de Itaguaí. Mais uma outra questão que vocês queiram encaminhar, alguma colaboração? Eu devo dizer, eu acho que todas e todos concordam, né? A professora Ana Paula, com a condução dela tão sensata, e quando ela fala, né, sobre dar espaço ao contraditório, só reafirma essa sensatez, essa disposição de dialogar com o contraditório, algo tão raro hoje, num mundo de hegemonias, né? Se você pensa como eu, fica, se você não pensa, não fica. E, infelizmente, né, às vezes isso acontece até na academia, mas o Capacite Mulher, tanto quanto o Programa M, tem tido, assim, a satisfação de ter professoras e professores que abrem para o diálogo com esse contraditório, especialmente quando, né, a Aline trouxe muito bem, né, a questão da religiosidade no Brasil, que é tão forte, mas como as professoras, a professora Ana Paula Tatagiba trata esse tema de forma respeitosa. Então, isso também nos estimula a continuarmos favorecendo espaços onde todas e todos têm o direito, né, de expor até aquilo que aparentemente pode ser contraditório à maioria, né, e ser tratada de uma forma tão respeitosa como nós percebemos que a professora Ana Paula trata e tantas outras e outros professores. Aline, vou deixar com você a finalização, já agradecendo a presença das coordenadoras dos CEANs, especialmente, dos centros especializados, né? CRAM, CEAMBEL, todos os nomes pelos quais são chamados centros especializados, as técnicas, as gestoras, né, Aline, que favorecem esse espaço, a abertura desse espaço, para que as técnicas estejam presentes, e muito especialmente a professora Ana Paula Tatagiba, né, com a agenda que ela tem, a disposição que ela sempre
também oferece para dialogar com as equipes dos centros especializados do Estado do Rio de Janeiro, mas também o equipamento do SUAS, né, que faz atendimento às mulheres em situação de violência, e também a todas as representações da grande rede de proteção à mulher. Muito obrigada, professora Ana Paula. Vou deixar, então, com a superintendente Aline Inglês, para que ela conduza suas considerações finais. Obrigada, Soraya. Pouca coisa para acrescentar, eu acho que depois de suas palavras também. Gostaria de reforçar aí os agradecimentos, né, à presença de todas as gestoras, gestores, técnicas e técnicos presentes hoje aqui na nossa aula do Capacite Mulher. Gostaria de agradecer aí aos municípios, né, por disponibilizarem também o tempo, né, desses técnicos, que eu sei que é um tempo super precioso, né, então muito obrigada a todos os municípios. Professora Ana Paula, gostaria realmente de agradecer, parabenizar pela aula maravilhosa. Acho que, como a Soraya bem disse, né, a forma respeitosa, né, como a senhora trata os temas, e enfim, a posição do técnico, da pessoa que está atendendo lá na ponta, e a sensibilidade, né? Eu acho que é isso, a sua sensibilidade quando fala, né, mostra que se trata realmente de uma professora que tem um ponto de vista acadêmico, mas que tem um ponto de vista da pessoa que já esteve também na ponta, né, que já esteve na prática. Eu acho que isso faz muita diferença realmente, né? Eu acho que esse é o mundo ideal onde a gente consegue conjugar, né, esse arcabouço técnico, teórico, né, conceitual, com a prática profissional. Então, a gente sabe, né, quais são os pontos, as sensibilidades, né, as fragilidades também do atendimento lá na ponta, mas a gente consegue trazer junto aí esse conteúdo, essa teoria, né, os conceitos, e aí a gente consegue reforçar também essa prática profissional. Então, acho que realmente para a gente foi um privilégio poder contar, né, com a sua presença hoje aqui, com a sua aula, né, com tamanha qualidade. Realmente foi muito bom, assim, eu acho que foi uma tarde de muito aprendizado, né, Soraya? Eu acho que está todo mundo aqui de acordo. A gente chegou a contar aí com a participação de mais de 40 pessoas assistindo, né, a sua aula hoje. Essa aula deve ficar gravada, vai ficar no YouTube da Secretaria, ela vai estar disponibilizada no YouTube da Secretaria, então, enfim, os técnicos, né, as gestoras, as técnicas que não puderam estar presentes hoje podem depois assistir a aula por meio do canal do YouTube, tá bom? E acho que é isso. Me despeço em nome da nossa secretária, Heloísa Guiar, agradecendo mais uma vez, e gostaria de deixar um convite, né, para que a gente pudesse aí estabelecer, né, um canal de comunicação, uma parceria, né, para atividades futuras, para eventos futuros, né, se a gente puder contar aí com a sua presença, realmente seria um privilégio, tá? Muito obrigada. De nada. A Soraya falou que ia passar a palavra para eu me despedir, né? Então, assim, na minha pequena tela, eu vejo Andréia Gioia, CEAM Itaguaí, que é a France, Milena Rodrigues, SPM de Guaba Grande, Daniele Guimarães, não se esconde, não, eu vi você aí já, além de Soraya e Aline. Então, né, são as pessoas que eu vejo, mas em nome, né, através delas, eu quero dizer assim, o quanto o corpo docente do Capacita Mulheres, Capacite Mulheres, pode ser o mais diversificado, porque hoje, com os estudos online, a gente pode chamar professoras de qualquer parte do mundo, né? E a gente tem muitas pesquisadoras de gênero. Então, assim, eu fico muito honrada, muito feliz, né? Do quanto Soraya vem manifestando interesse em que a gente venha dialogar com as equipes, e através de vocês que eu falei, né, agora eu estou vendo para a Túlia Rezende também, eu agradeço enormemente, assim, pela atenção, por conseguirem, né, essa brecha nos seus horários, porque, conforme eu ia falando, o corpo docente ele poderia ser o mais variado, porque virtualmente a gente chama alguém que fala português lá de Bangladesh, lá da Rússia, qualquer pessoa, né, podia estar falando. Mas os profissionais que estão me ouvindo, as profissionais que estão ouvindo, principalmente, elas são únicas. Essa equipe que a gente tem, essa equipe que a gente tem que valorizar. E eu falei de corpo, eu falei sobre da relação das mulheres, né, em sua diversidade, a sua humanidade, pensando na diversidade de quem nós somos,
falei sobre as mulheres na relação com o outro, trazendo um pouquinho sobre masculinidade tóxica, e eu gostaria de ter trazido sobre trabalho político, né? Porque estar trabalhando, estar no mercado, estar em locais, né, em postos importantes na política, são também áreas em que a gente tem que ampliar a participação das mulheres. Então, quando eu vejo a Aline Inglês, a secretária Heloísa, a Soraya, né, e tantas profissionais à frente das políticas do nosso Estado, aí a gente tem que bater muitas palmas, porque é um lugar de protagonismo feminino que a gente tem que manter e ampliar. Então, parabéns à Secretaria, né, de Estado da Mulher, eu peço desculpa por um outro equívoco que teve no slide, eu vou consertar, porque eu sei que teve uma mudança institucional, para mim, recente, né, eu sei que vocês, né, já devem estar assim há alguns meses, e eu só agradeço por essa oportunidade nessa tarde, tá? Muito obrigada mesmo, gente, tá? E aceito o convite, Aline, sempre que tiver oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, agradeço. Tchau, gente. Grande abraço, boa tarde para todas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Beijo. Boa tarde.